Boa noite. Boa noite, pessoal. Meu nome é Januário Júnior. Para quem não me conhece, eu sou filósofo e psicodramatista. Me ajuda, vai me ajudando a ver quem é que está entrando, tá? Para minha posição é bem ruim. Pra ver. Meu nome é Januário Júnior, eu sou filósofo e psicodramatista. Hoje eu vou estar sendo auxiliado aqui pela Joyce Cristina, né, nessa nossa live interativa. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou pedir licença para vocês para a gente fazer um ajuste aqui. Que agora que a live começou, a gente está vendo que está difícil de ler. Você me ajuda, Joyce? Isso. Legal. Olha. Olá, Ana tá aí, Antônia, Eduardo, Rafael. Bom, galera, essa live ela vai ser transmitida para duas contas, né? Para dois Instagrams. Então, não estranhem que uma hora a gente vai estar olhando para cá, outra hora a gente vai estar olhando para o outro celular. Então, não estranhem isso, certo? Deu? Ficou legal? Ficou, né? Tá, então muito bem. Van é o quê? Vanessa? Bom, boa noite, Vanessa. Então vamos lá. Qual que é o nosso objetivo hoje aqui? Nosso objetivo é falar um pouco, trabalhar um pouco também, uma fase envolvida em todos os processos de transformação e mudança que se chama o caminho de provas. Muito bem. E essa fase, ela vem depois de algumas outras fases. Para explicar um pouco esse contexto, eu vou falar um pouco para vocês sobre um método, né, que foi criado por mim, por um grande amigo, chamado Psicodrama do Herói. Esse método, ele une duas coisas. Ele une o método psicodramático, que está contido aqui nesse livro. Esse livro aqui ele é a base do psicodrama. Basicamente, o psicodrama é um método para auxiliar pessoas e grupos a se desenvolverem por meio da ação. Ele une o psicodrama com... boa noite, professor Fausto. Boa noite, bem-vindo. Bia Santos também, boa noite. Quem? Bia Santos. Bia, boa noite, Bia. Ele une o psicodrama com a Jornada do Herói. A Jornada do Herói, esse aqui é o livro básico da Jornada do Herói, se chama O Herói de Mil Faces, e é uma descrição única de processos de transformação e mudança. Muito bem. Eu e esse grande amigo meu, eu sou filósofo, como já disse, e psicodramatista, ele é engenheiro, administrador e executivo. Nós nos unimos o psicodrama com a Jornada do Herói e criamos o Psicodrama do Herói. Boa noite, professor. O Psicodrama do Herói, o que é então? É um método para auxiliar pessoas e grupos a se desenvolverem por meio das fases contidas na Jornada do Herói. Camila, boa noite, Camila, tudo bem com você? E essas fases, então antes da gente entrar na fase de hoje que a gente vai trabalhar, que é o caminho de provas, eu quero falar para vocês de duas fases que vêm antes, em todos os processos de transformação e mudança. Boa noite, Forcimone. Ainda bem que você está aqui para me auxiliar nesse processo. Muito bem. Todo chamado ele começa assim, gente. Todo processo de transformação e mudança ele começa com um chamado, né? Você está vivendo alguma coisa na sua vida, de repente você sente que tem alguma coisa que não está certo, tem alguma coisa que não está encaixando direito, e aí você recebe uma espécie de chamado para poder ir para um novo processo de mudança, para sair onde você estava, né? Freud, né, o criador da psicanálise, ele dizia que o nascimento é um trauma. E o criador do psicodrama, ele dizia que, na verdade, trauma é você ficar onde você não cabe mais. Então, você está em uma posição que você percebe que ali você já não cabe mais e você precisa mudar. E aí, quando isso acontece, 3 vozes surgem na sua cabeça. Uma voz que fala assim, depois você muda, ainda dá, fica mais um pouco. A gente chama essa voz de adia. Uma outra
que ela fala assim, não muda não, fica aí onde você tá, né? Não vale a pena ir. Essa a gente chama de rejeita. E uma outra voz que ela fala, aceita, né? Aqui não cabe mais, você precisa ir para frente. E aí você começa então um processo de transformação e mudança. Isso quando você recebe um chamado, e aí você pode refletir e escolher. Ou pode acontecer também de simplesmente a mudança acontecer para você na sua vida e você ser lançado em um processo de transformação sem ter escolha, né? Então, por exemplo, pode acontecer de você ser demitido de um emprego, né? Pode acontecer de haver a morte de um ente querido, por exemplo. São coisas que você não tem opção e que acontecem. Por exemplo, o que a gente está vivendo hoje no país e no mundo, uma pandemia mundial, e que a gente não escolheu que isso acontecesse. No entanto, também nessas situações que não dependem da gente, elas também... Boa noite, Vinícius, tudo bem? Gente, o Vinícius entrou na outra conta aqui no Instagram, tá? Então, vou ficar falando aqui com as duas contas. Só que quando ocorre isso, de acontecer um chamado que você não escolheu, você também tem a opção de aceitar essa mudança, de adiar até você conseguir aceitar, ou não, ou de você aceitar que as coisas mudaram. Muito bem, essa é a primeira fase de processo de transformação. A gente já vai entrar no tema de hoje, que é o caminho de provas. Boa noite, Diego, bem-vindo. Pepita, boa noite. Se você aceita o início de um processo de transformação, antes de você entrar em um mundo desconhecido, antes do processo de mudança se iniciar de verdade, você precisa enfrentar os seus medos. São os medos, por exemplo, de você começar um novo trabalho, né? Ou então, por exemplo, quando você vai se casar, né? E aí é para valer, você vai para o casamento, e agora, como vai ser? Então, toda vez que você começa um novo, antes de você realmente começar um processo de transformação e mudança, você vai precisar enfrentar os seus medos. Essa é a segunda etapa. Diego, boa noite. Érica, boa noite. Dina, boa noite. E aí, gente, quando você faz isso, então isso aqui foi uma palhinha do início de processo de transformação e mudança, que a gente trabalha com o psicodrama do herói. Aí você vem para o caminho de provas, que essa é a etapa que a gente vai trabalhar hoje. E a gente vai trabalhar agora de uma maneira mais ativa, certo? Porque essa é uma live interativa. Boa noite, Má. Boa noite, Gabi. Muito bem. E aí, então, quando começa para valer um processo de transformação e mudança, você está no meio da batalha. Isso é quando você está no meio da batalha mesmo. Quando as coisas estão, você está no meio da guerra e você precisa se comportar que nem um soldado e uma soldada. Vai ser isso que a gente vai trabalhar agora. E para a gente trabalhar isso, o que eu vou pedir para vocês? A gente vai brincar um pouquinho agora. Agora a gente vai utilizar um pouco a ação, certo? E aí, a Joyce Cristina aqui, ela vai nos servir como um modelo para vocês irem vendo o que eu vou pedir para ela. Boa noite, Elô! Eu vou repetir para quem está entrando, gente, que a gente está falando para duas contas no Instagram aqui. Então, a gente está se dirigindo hora para uma, hora para outra. Boa noite, Heloísa, querida. Então, eu vou pedir para vocês fazerem agora o seguinte. Eu vou pedir para a Joyce aqui fazer algo. Vocês vão ver como que é. E aí depois eu vou pedir para vocês fazerem. Ok? Ok. Ok? Quem entendeu o que eu estou falando aí, escreve ok. Legal, Eli, valeu, Camila, valeu, Heloísa, ok, Marta, boa noite, bem-vinda, ok, beleza. Então, conexão tá boa, vocês estão me ouvindo, então vamos lá.
Marta, você que entrou agora, você já caiu assim, ó, já entrou na água dando um mergulho. Eu vou pedir para as pessoas fazerem algo agora e aí você já cai seguindo as instruções. Só que, Marta, você pode ficar sossegada que ninguém vai estar vendo se você pagar algum mico, tá bom? Tem essa vantagem aqui de você estar participando de uma live. Muito bem. MC Bielzinho. Bem-vindo, tá? Bom, muito bem. Joyce, fala pra gente, assim, qualquer área da sua vida, algum caminho de provas que você esteja passando, assim, esse momento que você já se encontra no meio da batalha. Atualmente? Isso, atualmente. Bem recente aconteceu agora que eu fui promovida de Tá. meu trabalho. Tá, você foi promovida pra... Para um cargo de liderança. Tá, então agora você é líder de uma equipe. Sim. Muito bem, parabéns. Obrigada. Novamente, né? Nessa fase que você tá agora, você tem aliados? Não, Elo. A Heloísa, gente, a Heloísa aqui na outra conta tá perguntando se a gente escuta. Não, Elo, nós não ouvimos. Vocês digitam, a gente tá lendo tudo que vocês escrevem. Muito bem, bem-vindo, Américo. Pepita, vou mandar assim um abraço para Ana, logo menos. Camila, travou para Camila, mas parece, Camila, que é na sua internet, porque aqui tá, né? Pessoal, ninguém reclamou ainda. Bom, então vamos lá. Américo. Não, continua. Tá. Então vamos lá, gente. Então, Joyce, voltando aqui para você. Nessa gerência que você tá, né, nessa campo de batalha que você tá, pensa no seguinte: você tem as coisas que te auxiliam e você tem as coisas que são os obstáculos que você tem para enfrentar. Não é isso? Sim. Muito bem. Então eu vou pedir para você fazer o seguinte: para você poder, vai olhando para cá e você vai escolher 2 objetos, um que represente quais são esses obstáculos e um que represente quais são os aliados. Ou aliado. Mas espera um pouquinho que a gente vai deixar isso claro para o pessoal. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Aí onde vocês estão, para vocês escolherem 2 objetos, gente. Primeiro, pensem em algum caminho de provas que vocês estejam passando agora. Pensem em uma fase que vocês vivem agora, que é esse momento de batalha, de guerra, que vocês têm que estar lutando bastante mesmo. Pensem nisso. Primeiro pensem nisso. Pensem nesse momento. Agora, eu vou pedir para vocês pegarem e aí perto de vocês mesmos, escolham 2 objetos. E Flavinha, boa noite, bem-vindas. Vocês também entraram agora já mergulhando. A gente está pedindo para as pessoas fazerem o seguinte. Pensa em um momento que você está vivendo agora, que seja uma batalha que você está tendo que enfrentar na sua vida nesse momento. Jéssica também. Pensa em um momento que você vive agora, que é uma batalha que você está tendo que enfrentar. E aí, vocês vão pegar 2 objetos que estejam aí perto de vocês mesmos. Um objeto, gente, que represente os aliados que vocês têm nesse momento que vocês estão vivenciando. E outro objeto que represente os obstáculos que vocês estão tendo que enfrentar. Tá claro? Peguem esses objetos e tragam para perto de vocês, tá bom? Agora você, Joyce. Olha e pega um objeto que represente um aliado e um objeto que represente os obstáculos. Com licença. Vocês estão conseguindo encontrar os objetos de vocês? Quem for encontrando os objetos, só fala pra gente que conseguiu. E se quiser, compartilha com a gente que objetos que vocês pegaram. Muito bem. Quem quiser, escreve pra gente que objeto que pegou. Só fala que objeto que foi.
Então fala pra gente, Van, que objetos que você pegou? Só fala pro grupo ter uma ideia. Eu vou responder. A Heloísa, gente, falou que pegou uma coruja de louça para o que ajuda e um vasinho de louça para aquilo que atrapalha. Ok? Obrigado, Elo. A Ana também pegou. Ana também pegou. Fala pra gente, Ana, se você puder, que objetos que você pegou. Quem puder, fala pra gente os objetos, gente. Pegou um cristal, a Ana. Pegou um caderno, a Marta, e um fone. Muito bem. Muito bem. Então, agora, vocês vão ver como eu vou fazer aqui com a Joyce para vocês irem refletindo sobre os objetos de vocês, ok? Então, vamos lá, Joyce. Mostra pra gente quais foram os objetos que você pegou. Eu peguei, esse é meu aliado, esse livro. Ok, pegou o livro, espera só um pouquinho, vamos ver lá a Van. A Van pegou 2 planchinhas de enfeite para os obstáculos e um cristal para os aliados. Ok, a Ana pegou um cristal e um sino. Vejam só, gente, 2 pessoas aí em lugares diferentes pegando o mesmo objeto, o cristal. Tá, você pegou um livro. Eu peguei o livro para o aliado. Tá. E para o obstáculo eu peguei uma caixinha fechada. Ok. Então, fala pra gente, o que significa cada um desses? O que significa? Isso. Vou começar pelo aliado. O aliado foi promovida e o aliado representa o meu marido, que por acaso hoje é no ar. Obrigado. Que ele me ajuda bastante no meu desenvolvimento, a gente conversa bastante e teve participação dele a ser promovida e continua tendo participação dele agora, esse momento de dificuldade que eu tô passando, que eu pensei, né? Então, eu peguei isso. Ele também representa a sabedoria, porque ele gosta muito de aprender e tal, eu peguei o livro. Ok, então, deixa eu ver se eu entendi. Pelo lugar que agradeço, gente, é um pouco suspeita, né? A Joyce Cristina, minha esposa aqui, tá me pegando como aliado, mas é possível também a gente, né, separar os papéis. Então, o que eu estou entendendo você falar é que eu funciono como um aliado representado pelo livro, porque eu auxilio você também a refletir o momento que você passa. Sim. A refletir nesse momento, desse obstáculo, qualquer que seja, no momento que você está vivenciando. Exatamente. A gente já vai saber qual foi o obstáculo da Joyce, né? Antes, a Tá pegou um quadro para o obstáculo e uma garrafa de água para o aliado. Obrigado. Então agora eu vou pedir para vocês fazerem isso com vocês mesmos aí. Olhem para o objeto que vocês pegaram representando um aliado, né? E pensem, por que vocês pegaram esse objeto como aliado, né? Então, a Heloísa, por que a coruja de louça é uma aliada, né? Por que a garrafa é aliada? Por que o cristal é aliado? Então, para todo mundo aí que pegou agora os objetos, reflitam. Por que vocês pegaram esses objetos como aliados? Pensem sobre isso, né? Internalizem um pouco isso. Tatiele, bem-vinda, tá? Nós pedimos para todo mundo aqui escolher 2 objetos, um que representem aliados, outro que represente obstáculos, em qualquer de provas que você esteja passando, tá? Em qualquer guerra que você esteja tendo que lutar. Maurício, boa noite, seja bem-vindo, tá? Maurício, você que chegou mergulhando assim agora, já recebo você num grande mergulho. Imagina um caminho de provas que você esteja vivenciando, uma grande batalha, e pega aí perto de você 2 objetos. Um que represente aliados nesse caminho e um que represente obstáculos. A Má pegou um livro como aliado pelo conhecimento que temos nos livros. Muito ok, bom. Muito bom. E aí, gente, então, todo mundo tendo refletido sobre por que vocês pegaram os aliados, quem quiser, vai compartilhando sobre isso. A Camila pegou o notebook para aliado e o celular para obstáculo. Olha que interessante, né? São 2 eletrônicos mais diferentes. Fala pra gente, Camila, por que um como aliado e um como obstáculo? Joyce, fala pra gente, qual foi o objeto que você escolheu como obstáculo? Isso.
Peguei essa caixinha fechada. É como uma caixinha de aliança, só que tá fechada. Peguei ela como obstáculo. Tá. Por que você pegou ela como obstáculo? Porque, assim, a aliança é uma coisa, o meu trabalho, no caso, é uma coisa muito importante pra mim. Tá. E eu fui promovida a gerente, que é uma coisa muito importante. Só que nesse momento a loja tá fechada. Tá. Pela pandemia que tá acontecendo, etc. Então é um obstáculo, né? É uma incerteza que eu tô tendo nesse momento, né? Assim como muita gente que tá tendo nesse momento. Então eu peguei uma caixinha fechada, porque a loja tá fechada. Ok. E tá fechado significa que você não sabe direito o que vai acontecer, Sim, não, como que vai ser, no meio desse momento, né? Sim. Ok. A Heloísa, ela pegou, a coruja tem olhos grandes e isso me ajuda a ver com uma visão mais ampla e procurar buscar as saídas com uma visão a mais. Obrigado, Heloísa. E a coruja também é símbolo da sabedoria, não é? Então, Legal. Coruja também. A Marta, olha, meu caderno será meu aliado de comunicação. Na minha CS, na minha casa com meus filhos, e falta de se comunicarem. Tá. A falta de se comunicarem. Tá, então assim, é um objeto que vai auxiliar vocês a se comunicarem. E Marta, nós estamos aqui, por exemplo, utilizando objetos, né? Então a Joyce, por exemplo, escolheu para representar o obstáculo, porque os objetos, de fato, eles nos auxiliam muitas vezes a intermediar a comunicação. O Maurício, ele pegou um aliado com um rolo de linha e um obstáculo no relógio. Ok, aliado um rolo de linha. Maurício, vai escrevendo pra gente por que é um aliado, por que é um obstáculo. A Camila respondeu que o notebook é uma ferramenta de estudo, o celular desvia um pouco da meta. Pois é, as distrações que a gente tem. Márcia o caderno como aliado, a Márcia, e óculos como obstáculo. Escreve pra gente por quê, tá? O cristal é uma pedra poderosa que representa a proteção para mim como aliado. Ok. O rolo de linha faz lembrar da importância de conectar. Sim, a comunicação, né? A comunicação. Boa noite, Sidney, bem-vindo. Sidney, nós estamos falando em duas contas, tá? Então eu vou ficar olhando hora para lá, olha para cá, gente. O relógio lutando contra o tempo, sim. Né? O tempo, Maurício, é uma questão afetiva, né? Então, o tempo do relógio ele é uma convenção. Então, o tempo afetivo, o tempo é uma questão afetiva, né? De como a gente lida com as tarefas que a gente faz, né? Na Marta, a gente tinha lido essa parte já. A Elô, o vasinho pode representar uma parede que tampa a minha visão. E é disso que eu preciso. Veja só, gente. A Elô trouxe a coruja como sabedoria, como visão, tem olhos grandes, e o vasinho como uma parede que pode tapar a visão. Então, a própria aliada dela vai poder auxiliar ela a subir no muro e enxergar. A Tafs, o quadro foi uma pessoa que me angustiou muito. E a água seria para limpar tudo isso. A gente vai ver, o próximo passo vai ser justamente a gente refletir um pouco sobre como um aliado pode ajudar no obstáculo. Pode continuar. Maurício, o relógio lutando contra o tempo. Sim. A Elô, cumprimentando é disso que tenho medo, é disso que eu preciso sair. Sim, de tapar a visão, não é? Então, Elô, justamente, a gente estava comentando agora, né? Que a Tá, vou te chamar de Tá. Tá, vou te chamar de Tá. A Tá trouxe pra gente agora, na outra conta aqui, a questão de como ela trouxe um quadro de alguém que angustiou e da água que pode ajudar a limpar. Então, reflete um pouco, a gente vai fazer isso daqui a pouco, sobre como um pode auxiliar o outro, né? O aliado pode auxiliar no obstáculo. Márcia, eu gosto muito de escrever para assimilar. O quê? O que aprendo. Tá. E óculos obstáculo porque ele me mostra que não consigo ler direito. Isso que você trouxe é muito, muito interessante, Márcia. No caminho de provas, né, que é o que a gente está trabalhando hoje, deixa eu tentar falar isso de uma maneira muito sucinta, tá?
O Joseph Campbell, que ele escreve sobre a jornada do herói, que foi parte do trabalho que a gente uniu para criar um método, né, o psicodrama do herói, ele fala sobre um mito, sobre um ritual de tribos indígenas, onde o xamã precisava fazer um ritual mitológico para ele entrar em contato com mundos subterrâneos para poder enfrentar demônios e auxiliar no processo de cura. E ele precisava descer cada vez mais interiormente, e aí ele enfrentava um grande inimigo chamado Erlik. E quando ele conseguia enfrentar o Erlik, era o momento em que ele conseguia encontrar as respostas e aí ele voltava para auxiliar os doentes. Se a gente traz isso, que é o que o Campbell faz, pensando em processo de transformação da consciência, da nossa própria consciência, esse personagem, o Erlik, ele seria justamente aquilo que a gente tem mais dificuldade de entrar em contato. Aquelas coisas que sabe quando fala alguma coisa para você dói, né? Que dói, que você tenta evitar um pouco. Essas coisas, que veja só a metáfora que você traz, que interessante. Os próprios óculos, que na verdade servem para você enxergar melhor, quando enxergar melhor dói. Porque aí a gente entra em contato com aquelas questões que a gente precisa entrar em contato justamente para poder superar o processo de transformação, não é? Ok. A Marta traz que o fone é um obstáculo hoje, né? Às vezes, por não ter tempo de se comunicar por horas, estão em mundos diferentes, porque as pessoas ficam atrapalhando a comunicação, não é, Marta? Bem-vindo ao Viver Psicodrama. A Ana trouxe que o sino representa a fase que estamos vivendo e o cristal, a energia positiva. Tem que sair, Maurício, obrigado pela sua participação. Débora, bem-vinda, boa noite. Para Débora, que está em uma conta, e Viver Psicodrama, que está em outra, nós até aqui estamos trabalhando no caminho de provas e pedimos para as pessoas escolherem 2 objetos. Primeiro, pensar em um caminho de provas que esteja passando, em um momento de batalha, e aí escolher 2 objetos que estejam próximos, um que represente aliados nesse caminho e um que represente obstáculos. Joyce Cristina, que está aqui conosco, ela está gentilmente servindo de modelo aqui também, né, para poder ilustrar para todo mundo como esse processo está sendo feito. E ela escolheu, espontaneamente, né, um livro que representa os aliados em um caminho que ela está vivendo de transformação, que é ser gerente, e essa caixinha que representa os obstáculos. Muito bem. Agora, gente, o que eu vou pedir para vocês fazerem, que é algo que eu já cantei um pouquinho a bola aqui conversando com a Elô, que é para vocês refletirem agora o seguinte: onde que o objeto que vocês pegaram como aliado pode ajudar vocês a superar os obstáculos? Reflitam sobre isso agora. Onde e como, de que jeito que o aliado de vocês pode auxiliar vocês a superar os obstáculos? Reflitam sobre isso. Joyce, fala pra gente. Como que você... Pega os objetos aqui e mostra pra gente. Como que você acha que esse aliado aqui pode ajudar você a superar esse obstáculo aqui? Acho que ficando próximo, né, nesse momento, porque não tem muito o que fazer, e buscar, né, o conhecimento, informações e notícias. Tá. Notícias que você fala são informações mais precisas sobre a pandemia, sobre o que está acontecendo, é isso? E está próximo. Tá servindo de continente, como a gente fala, você poder tem quem se apoiar. Acolher, né? Tá. Acolher. Isso. Gente, não depende muito, né? Gente, isso é uma questão típica que está acontecendo aqui, viu? Porque a Joyce Cristina, que está me auxiliando aqui, ela também é minha esposa, então ela tá me dando um feedback agora ao vivo aqui, olha só. Fique próximo desse momento. Estou aqui com você, obrigado por estar aqui. E auxiliando a refletir, não é isso? Sim.
que você falou, Joyce, me fez lembrar de um filósofo que eu gosto muito, é Sara, bem-vinda, boa noite, que ele se chama Spinoza. E o Spinoza, ele falava que o medo, ele é a falta de conhecimento, ele é a dúvida se vai haver um dano ou não, passado ou futuro. Então, por exemplo, Spinoza dizia, imaginem que um ente querido de vocês sofreu um acidente e você não sabe se ele está bem ou não. Então você sente medo por conta do desconhecido. Ou então, imagina que você fez uma prova decisiva na sua vida, ou uma entrevista, ou um teste qualquer que seja decisivo na sua vida. E você não sabe se você foi ou não aprovada, se você foi ou não aprovada. Você sente medo. Então, o Spinoza ele dizia que o medo está ligado ao desconhecido. Então, o que eu escuto você falando, que o desconhecido dentro dessa caixa está ligado ao medo, Sim. E aumenta o seu sentimento de medo. E o conhecimento pode auxiliar você a sentir menos medo. Não é isso? É isso. Porque quando você conhece, você sente menos medo. Então agora eu vou pedir para vocês falarem um pouco sobre essa reflexão. O que os aliados de vocês podem ajudar a superar os obstáculos? Vocês pensaram um pouco sobre isso? Quem quiser, compartilhe um pouco com a gente sobre isso. Sobre onde os seus aliados podem auxiliar vocês a superarem os seus obstáculos. Boa noite, Carmen, seja bem-vinda. Quem fez essa reflexão, por favor, compartilhe com a gente. Onde os aliados de vocês, ou o aliado, pode ajudar vocês a superarem os obstáculos? A Van escreveu, ajudando a equilibrar minhas energias quando me faltar forças. Muito bom. Sem dúvida nenhuma, isso que você falou, Van, administrar energia é algo muito importante. A eficiência, ela tem a ver em como você utiliza energia. Então, um exemplo clássico são as lâmpadas novas, né? Diferente das lâmpadas antigas, que dispersavam muita energia aquecendo o ambiente, por exemplo. E novas lâmpadas que iluminam melhor, duram mais e economizam mais energia. Então isso que você está falando é algo muito importante, de conseguir equilibrar a energia para conseguir superar obstáculos. Isso tem a ver com eficiência. Eu aconselho você a pesquisar um pouco sobre a diferença entre os termos eficácia e eficiência. Né? Pesquisa sobre isso. A Sara está trazendo para a gente, né, que é dando apoio moral, como os aliados podem ajudar ela a fazer isso. Né? A gente vai falar um pouquinho, Sara, daqui a pouco sobre isso, sobre essa questão dos aliados no caminho de provas. Para quem entrou agora nessa conta, gente, Januário Júnior AP, a gente também está em outra conta, que é Instituto Águia, então a gente está, né, sempre ali e aqui. A Ana falou que ajudando a canalizar as energias benéficas, o cristal, pois é. E aí você mesmo se auxiliando, né, Ana? Né? Por meio do cristal. Sim, Ivan, pesquisa sim, vai ser bem bacana. Numa próxima live você fala pra gente o resultado da sua pesquisa. Muito bem, gente. Aí, feito isso, né? Feito esse momento de reflexão, então, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre mais um pouco sobre essa fase, sobre o caminho de provas, né? Então, no caminho de provas, aqui a gente está trabalhando a importância dos aliados aqui no caminho de provas, né? Dos aliados para superar obstáculos, né? O caminho de provas é uma fase que envolve
Márcia está falando, acho que com caderno posso escrever sobre o que sinto, sobre mim, e refletir sobre as minhas emoções e o meu autoconhecimento. Márcia, eu vou fazer um parênteses aqui para abordar isso que você falou. Parênteses aqui, tá, gente? No que eu estou falando do caminho de prova, já retorno. Isso que você falou, Márcia, a gente chama no psicodrama de espelho. Então, por exemplo, vejam só, a Joyce como está aqui. Vocês estão vendo a Joyce, né? Joyce, olha aqui. Você está assim. Assim. Olha a reação dela para ela estar se enxergando. Joyce, fala pra mim, o que você sente se olhando assim? Eu gosto. O que eu sinto? Amor. Amor por você mesmo. Gostoso. Que você tá apaixonada, né? Você tá empolgada, né? Com o que as pessoas estão falando, né? Você tá participando aqui dessa live. Então veja, Márcia, o espelho, por que eu fiz isso? Porque você se enxergar é algo muito importante. De fato, o que você está dizendo é verdadeiro. Quando você se enxerga, você consegue se olhar de uma outra forma e ter uma profundidade muito maior sobre você mesma. Então, isso que você está falando do caderno, de escrever, de refletir, é uma sacada maravilhosa, viu? Aqui a Elô escreveu, gente, os olhos grandes da coruja, além de sua sabedoria, podem certamente me ajudar a superar os obstáculos de qualquer medo do desconhecido que eu esteja tendo. Muito bem, Elô. A Elô compartilha com a gente, vejam só como que é, né? A gente está aqui num grupo que está começando uma comunicação. A Joyce traz a questão justamente, né, do conhecimento auxiliando a superar o medo, né? A Elô traz a questão da sabedoria da coruja, auxiliando a conseguir ver melhor para enxergar o medo, né? E a nossa colega trouxe antes a questão do quanto às vezes enxergar é difícil, né? E aí, se você consegue enxergar por meio dos óculos, né? Talvez se você limpar as lentes dos óculos, né? Você consegue enxergar melhor para superar os obstáculos. A Marta traz pra gente que o caderno para fazer bilhetes amorosos e assim eles podem se comunicar melhor. Muito bem. Porque sem dúvida nenhuma, né, a maneira como a gente emite a mensagem, não é, Marta? Ela faz toda a diferença, né, em como a pessoa recebe. Marta, boa noite de novo. Ana Silva, boa noite. Vinícius entrou agora. Vinícius, boa noite, meu amigo, bem-vindo. Para quem está entrando agora, gente, está tendo duas contas aqui, tá? Essa live está sendo transmitida para duas contas, então a gente está falando com pessoas em dois lugares. A Márcia está escrevendo sobre o obstáculo, sinto dificuldade de definir isso. Ok. Se você quiser, vai compartilhando com a gente o que você quiser compartilhar, claro, que a gente vai conversando junto aqui. Para Ana que entrou agora, para o Vinícius que entrou agora, um breve resumo para a gente também voltar para o caminho de prova, gente. Até agora, Ana e Vinícius, a Ana numa conta, o Vinícius em outra, o que aconteceu? Nós começamos a falar do caminho de provas, nós pedimos para as pessoas pegarem dois objetos, pensando em uma batalha que estejam enfrentando nesse momento, um objeto que represente aliados, um objeto que represente obstáculos. As pessoas falaram e refletiram um pouco sobre o significado desses objetos e depois sobre como o aliado pode auxiliar a superar o obstáculo. Foi isso até agora, né? A Márcia traz para a gente que o obstáculo é a dificuldade de definir a questão dos óculos. Olha, mas sinceramente, Márcia, eu falo parabéns para você, viu? Porque é justamente isso, aquilo ali que a gente está encontrando mais dificuldade, que é o caminho mesmo onde a gente precisa ir, viu? Aquele caminho, esses caminhos, eles são indícios. No meio do caminho de prova, Márcia, esses obstáculos que a gente tem mais dificuldade, eles são justamente como se fossem os faróis, que são eles que a gente precisa encontrar. Porque é neles que está a mágica mesmo, assim, para a gente encontrar soluções e seguir na nossa jornada. E aí, falando nisso, no caminho de prova, gente, o caminho de provas, então, ele é um momento onde você supera
vários testes, onde você supera vários obstáculos, né? Então você recebeu um chamado, ou você caiu em um mundo desconhecido, em uma nova jornada, e aí você precisa superar obstáculos, né? Quando o Jeff e eu, a gente faz workshops, ele sempre dá o exemplo do videogame, como se você, nas fases do videogame, que você precisa ir enfrentando obstáculos, né? Para ir cada vez mais longe. Isso ocorre na nossa realidade na vida. E aí você conta para superar esses obstáculos com a ajuda de aliados. Por que se insiste tanto também nos aliados? Porque muitas vezes nós pensamos no caminho de provas como essa batalha, e como se essa batalha só dependesse da gente, como se a gente estivesse sozinho, né, na luta. Mas é muito importante saber reconhecer os aliados nesses momentos, né, no momento das provações. E aí isso é muito importante, surge no caminho de provas, sempre surge a figura do guia, a figura de um orientador. Então, eu vou pedir para vocês agora fazerem um exercício mental aqui, e para a Joyce e Cristina também. Joyce, pensa assim, na sua história, lá atrás, talvez na sua adolescência, assim, quando você pensa em um líder que inspirou você, um líder ou uma líder que você pensa assim, nossa, as orientações dessa pessoa me auxiliaram tanto, me ajudaram a descobrir, a trilhar caminhos que eu não conhecia. Quem que você pensa? Nossa, que difícil. Só um minuto, gente. Deixa eu pensar. Pensa na escola, pensa que você estudava. Tem um professor que me marcou muito. Qual o nome dele? O Henrique. Professor de História. Professor de História, Henrique. Que escola que era? Heitor, tá bom, a tá Sara certo. que tá aí vai saber. Então, a Sara que tá aqui sabe, né, da escola. Professor Henrique, se você um dia, né, souber dessa live, já está lembrando de você. Ele sabe, né? Tá. Então, ele te ajudou. Por quê? Que ele foi um guia. Porque ele falava a realidade. E ele ouvia, falava a realidade e não dava só aula, ele era presente na nossa vida. Tá. Então, assim, no meio de às vezes, de ambientes que eram meio caóticos, ele era alguém que indicava caminhos, assim, por meio da verdade. Aí, vejam só, aí você traz a importância da reflexão, do conhecimento da verdade para você superar obstáculos. Então, parece que para você, desde sempre, a verdade, né? A busca da verdade, da reflexão, ela é importante, não é isso? Parece. Muito bem, parece. Então, pensem vocês, se lá atrás, quem foram as pessoas que serviram de guia para vocês, que auxiliaram vocês em momentos complicados ou que serviram de inspiração. Então, essa figura do guia aparece sempre também no caminho de provas. Então, é muito importante também pensar nesse momento que a gente vivencia, por exemplo, quem são as pessoas com quem vocês buscam orientação, quem são as pessoas que têm mais conhecimento do que vocês, dentro do caminho que vocês precisam trilhar. E buscar essas pessoas que funcionam como guias é muito importante, gente. É muito importante. Tinha uma grande amiga minha que ela falava assim, não adianta você inventar roda. Não adianta você inventar roda, né? Vai ficar dando murro. Se você ficar inventando roda, você vai ficar dando murro em ponta de faca, não é isso? Então, assim, o orientador, o guia, né? A orientadora, a guia, são pessoas que podem falar coisas pra gente que nos auxiliam muito no caminho de provas. Tem um mito que eu gosto muito, que é o do Prometeu, né? Que é um monstro minotauro, né? Meio homem, meio touro, ficava em um labirinto, e aí o Prometeu precisava entrar no labirinto e matar o monstro e sair do labirinto. E entrar e sair do labirinto era algo complicadíssimo, porque o labirinto havia sido feito por um grande arquiteto, Dédalo, né, o maior de todos os arquitetos, né, no mito. E aí o Prometeu pediu ajuda para uma deusa. E a deusa, ela deu para ele um rolo de barbante. Era de ouro, era lindo, no entanto era apenas um barbante. E o Prometeu amarrou o barbante fora do labirinto, entrou no labirinto, matou o monstro e saiu do labirinto.
Muito bem. Esse mito, ele nos diz uma coisa muito importante, que muitas vezes nós precisamos daquele fio de barbante, né, que a guia dá pra gente e que nos auxilia a sair dos labirintos onde a gente se encontra. A Hannah Arendt, é uma outra filósofa que eu admiro muito, ela falava o seguinte, que a palavra do sábio, a palavra de quem guia, ela é mais que um conselho e menos que uma ordem. É a palavra sábia. É a palavra que nos auxilia no caminho de provas. Então, o guia é um outro personagem que aparece no caminho de provas e que é muito importante. Bem-vindo, Alessandro. Bem-vinda, Cássia. Muito bem. Gente, antes da gente ir finalizando aqui o caminho de provas, eu gostaria de ouvir um pouco de vocês agora, se há alguma dúvida, como é que vocês estão agora, o que está passando, quais são as percepções que vocês estão tendo aqui nesse momento, dessa atividade que foi feita, né? Quem chegou depois, não fez atividade, mas pensa um pouco sobre o que pegou desde o momento que entrou, quais foram as percepções, qual que é o sentimento agora, e compartilha um pouco com a gente. Gente, o Vinícius fez uma pergunta aqui. Como identificar o caminho de provas? Vinícius, uma imagem que veio aqui na minha mente foi a seguinte, foi você caindo. Aí falando isso, a Elô falou que caiu a internet. Bem-vindas de volta, Elô. Vinícius, a imagem que veio agora é assim, ó, você caindo no campo de batalha. Foi essa imagem que veio, assim. Foi de repente você caindo. Ah, tá. O Vinícius, gente, fez uma outra pergunta aqui que é: como sei que eu estou sendo chamado? Vinícius, essa pergunta é excelente. Ela é excelente. No nosso segundo workshop, o Jeff e eu fizeram essa pergunta pra gente. Na verdade, a pergunta foi feita assim: como diferenciar o chamado do canto da sereia, né? Daquilo que seduz, assim, e daquilo que eu quero, mas que é o meu chamado, né? Aquela resposta ficou sendo buscada por um bom tempo. É aquilo que te causa um entusiasmo. O chamado é aquilo que causa um grande entusiasmo para você. Então eu dou um exemplo. Eu participei da primeira aula de psicodrama na minha vida e eu saí de lá entusiasmado de um jeito que eu sabia que eu ia fazer aquilo pelo resto da minha vida. Eu saí de lá assim, Cíntia, é um grande entusiasmo. Então, quando você pensa em algo, escuta algo, vai em um lugar às vezes, está numa conversa e você vai identificando os seus chamados porque são coisas que entusiasmam. Agora, vindo para a pergunta do rapaz do workshop, como que você diferencia o chamado do canto da sereia, daquilo que seduz e que é destrutivo? O canto da sereia é fácil de seguir, é fácil de você ir. O chamado é difícil. Então o chamado é aquilo que entusiasma, é aquilo que puxa para fazer um movimento diferente do lugar de onde você está e que é difícil de ir, não é fácil. Requer um tipo de sacrifício, né? Requer um tipo de sacrifício, né? Toda boa escolha envolve uma renúncia, não é isso? Você pode voltar? Aqui. Tá. A Van escreveu, super esclarecedor. Muita coisa para repensar e digerir agora. Gratidão. Obrigado a você, Van. Amar, deu um probleminha na minha internet. Não consegui pegar tudo. Isso é algo que a gente vai adequando. Viu, Mar? Né? E online, né? Online tem as suas vantagens, as suas peculiaridades e a gente vai superando junto. Internet deu problema. Teia, bem-vindo. A Marta, minha internet deu problema também. Bom, a gente também vai readequando isso, tá, gente? Nas próximas lives, a gente vai adequando isso e vai vendo como que fica para todo mundo. De qualquer maneira, se vocês quiserem, gente, para quem a internet caiu, a Elô falou isso,
a Má falou isso, a Van falou isso, a Marta, perdão, a Marta falou isso. Quem quiser depois me manda mensagem, me manda, como chama mesmo aqui? Direct. Direct, gente, é que eu sou novo no Instagram. Me chama direct, me manda direct, que aí eu pego e passo para vocês um resumo, tá, do que foi feito. Luiz Couto. Luiz Couto, bem-vindo. Muito bem, gente. Então, o caminho de provas, Psicodrama Público de Diadema, bem-vindo no finalzinho da live, mas bem-vindo. Eu passo um resumo para vocês, se vocês quiserem depois de como foi essa live. Muito bem, gente. E aí, no caminho de provas, também envolve uma outra coisa, além disso tudo que eu disse para vocês, que eu vou falar muito brevemente, porque é hiper complexo, só que é uma delícia, então não tem como eu não falar. Envolve aquela questão que a nossa colega trouxe sobre os óculos, né? Que é aquela questão de como é difícil enxergar algumas coisas. Envolve você conseguir encarar todas as partes de você mesmo. Um outro filósofo que eu me lembrei agora, grande filósofo, Friedrich Nietzsche, ele dizia assim, que nós precisamos transformar os nossos monstros em animais domésticos. Fazer isso é essencial no caminho de provas, porque toda vez que a gente entra numa nova batalha, nós temos que usar recursos internos nossos que nós não estávamos utilizando antes. E para poder enxergar esses recursos, nós temos que fazer uma espécie de garimpagem mental. Um amigo meu falava isso, o grande Sandro. Né? Nós precisamos fazer uma garimpagem, nós precisamos afundar, entre aspas, dentro da gente, sem medo, ou com coragem, porque coragem não é não ter medo, não é isso? É ter medo, mas enfrentar. E conseguir encarar todas as nossas partes, integrar essas partes e avançar no caminho de provas. Isso é bem complexo, mas é maravilhoso. A Camila falou pra gente que é sempre uma reflexão sobre diversas fases da vida até aqui. Hoje, particularmente, com ênfase nas conquistas. Parabéns, Camila! Parabéns! Porque a Camila traz, gente, um spoiler do que seria a outra fase, que é quando a gente conquista, né? Que essa é a apoteose dentro da jornada. Gente, a gente está finalizando essa live. A Márcia, professor, obrigado. Parabéns pela live. É bem desafiador atender a todos. Pois é, Márcia. E talvez por isso também eu não vim sozinho, trouxe uma aliada. Que é justamente isso, né? Nós precisamos saber contar com os nossos aliados. A Tainá, parabéns. Parabéns, tudo parabéns. É porque ela fez assim, mandou. Tainá, bem-vinda. Tá? Infelizmente no finalzinho da live, mas é um prazer ver você. Vinícius, alquimia de nossos recursos primitivos. E que arte, não é, Vinícius? Que arte fazer isso. A Elô, obrigado, querida Joyce, é um prazer te conhecer. Oi, Elô, prazer. Gente, tá chegando no finalzinho da live. Eu quero falar para vocês. Em primeiro lugar, agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Pra mim foi um prazer enorme estar aqui. Imagina que eu já Pra mim também. Né? Um prazer enorme pra gente estar aqui. E eu quero falar para vocês que esse processo do Psicodrama do Herói, eu também estou fazendo online todas as etapas, tá? Individual. Então, se alguém quiser conhecer mais sobre isso, saber um pouco mais sobre como são essas condições, é só entrar em contato comigo por uma direct. É isso? Direct. Aqui no Instagram. Por direct. Aqui no Instagram. É só me perguntar que aí a gente começa a conversar nesse sentido também. Muito obrigado a vocês, obrigado Vinícius. E a gente vai se falando. Na próxima live eu pego e envio, vocês vão ficar sabendo e a gente se vê de novo. Obrigado, Elô. Gente, o Vinícius está falando aqui, ó, parabéns pela iniciativa, você é o cara. O cara é você, meu amigo. Eu tô aqui, ó, seguindo seus passos ali. Gente, muito obrigado, viu? Um forte abraço, até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.